Olá, bom dia. O meu nome é Fernando Frazão e estou aqui hoje para partilhar contigo algo que mudou a minha vida de uma forma incrível e que espero te inspire. Até aos meus 52 anos, eu sempre tive uma vida ativa e repleta de desafios. Era professor de educação física e fazia do desporto o meu dia-a-dia. Semanalmente, eu dedicava várias horas do meu tempo livre para a prática do BTT e, para além de outras atividades de ar livre, frequentemente fazia também caminhadas na montanha. Sempre fui uma pessoa fisicamente ativa, inclusivamente deslocava-me de bicicleta para o trabalho. Mas em janeiro de 2020 tudo mudou. Num dos meus raids de BTT, um pau terá entrado na roda da frente da minha bicicleta. Eu fui projetado e caí desamparado. Ali fiquei completamente imobilizado, sem conseguir mover-me. Nunca perdi a consciência, mas rapidamente me apercebi que tinha ficado incapaz de qualquer tipo de movimento. Fui socorrido no local, mas do acidente resultou uma lesão vertebromedular cervical grave, bastante alta, C3, C4 e C5. Como chegou a dizer um médico, na altura, uma vértebra acima, e certamente não estaria cá para contar a história. Em suma, aconteceu o que ninguém deseja que aconteça. Fiquei tetraplégico. Numa fração de segundo, fiquei sem capacidade de sentir ou mexer do pescoço para baixo. Tudo imobilizado. Fui operado de urgência para estabilização e reconstrução da zona que ficou lesada, mas os prognósticos médicos eram bastante desanimadores. Não voltaria a andar, não voltaria a urinar voluntariamente, pelo menos. Nunca mais voltaria a ser a pessoa que era. Em suma, a minha vida passaria a ser marcada pela dependência dos outros. Mas, desde o início, eu nunca aceitei que a minha vida pudesse vir a ser limitada por estas provisões. Mesmo quando me encontrava totalmente imobilizado, entubado e alimentado por sonda, a minha mente permanecia ativa. Aliás, era a única parte do meu corpo que eu conseguia ainda controlar. Mas, já antes do acidente, eu tinha algumas noções de neuroplasticidade que aprofundei devido a uma condição de lesão neurológica grave de um filho meu, o Gabriel, que faleceu antes dos 4 anos de idade. E a Ana, a minha esposa, psicóloga de profissão, também já demonstrava algum interesse por temas como a autocura, a meditação ou a espiritualidade, resultantes de leituras que fazia e que ia partilhando comigo. Mas confesso que até ao meu acidente estas matérias eram para mim pouco mais do que temas que suscitavam alguma da minha curiosidade. Ainda assim, quando me vi tetraplégico, tive plena noção de que a estimulação era o caminho necessário para a minha reabilitação. Mas, do ponto de vista da cura e da espiritualidade, posso agora afirmar que não fazia a mínima ideia de quanto precisava ainda evoluir para poder tomar consciência de todo o potencial de cura que tinha dentro de mim. 2 amigos meus, com ligação à espiritualidade, conectaram-se na altura com guias ou mestres espirituais e tanto um como o outro, mesmo sem se conhecerem, fizeram-me uma leitura idêntica. O Fernando vai voltar a andar. Esta mensagem tornou-se numa força interior que me mobilizou mentalmente para o meu objetivo. Desde o início, a Ana colocava-me aos escutadores
nos ouvidos com áudios de relaxamento, autocura ou músicas inspiradoras. E o que me lembro é que adormecia frequentemente a ouvi-las. Mas o que é certo é que fui dando conta que estava cada vez mais centrado em mim mesmo, na minha mente interior. E mesmo sem compreender muito bem o que estava a fazer, desde cedo percebi que não adiantava lamentar-me do que me tinha acontecido. Afinal, já não podia mudar o passado, não é? Mesmo assim, tenho agora consciência da importância que teve, para mim, uma decisão corajosa que a Ana tomou na altura. Proibiu os médicos de me comunicarem os prognósticos pessimistas e desencorajadores. E eu só vim a conhecê-los alguns meses mais tarde. Desta forma, e mesmo tendo consciência da condição em que me encontrava na altura, mantive-me focado na minha recuperação, unicamente. Nessa altura, a visualização tornou-se a minha principal ferramenta para combater o estado de total incapacidade em que me encontrava. Deitado numa cama, ao invés de olhar o teto, que era o que conseguia fazer, eu fechava os olhos e iluminava a minha mente com tudo o que me fazia sentir bem. Passava o tempo a imaginar-me a fazer todas as atividades que sempre me deram prazer, como correr, pedalar, voar de parapente, mas principalmente caminhar na montanha. De olhos fechados, era como se estivesse sempre a sonhar com o que mais gostava de fazer. Bem cedo, logo que deixei os cuidados intensivos, a Ana começou a trabalhar comigo a sensibilidade tátil com contrastes, áspero, macio, pica, acaricia, principalmente estes. E durante os períodos em que eu tinha visitas, ou a Ana ou de um grupo de amigos que ela própria mobilizou, garantiam que eu estaria sempre a ser estimulado. Gradualmente, comecei a sentir algumas partes do meu corpo. Inicialmente mais do lado esquerdo, sempre mais do lado esquerdo. Depois mais pausadamente também do meu lado direito. Os meus primeiros movimentos eram ainda bastante espásticos e difíceis de controlar, mas a cada nova conquista, mesmo que fosse pequena, eu ficava cada vez mais motivado para continuar no meu trabalho. Iniciei a fisioterapia ainda no hospital e intensifiquei depois com a entrada no Centro de Reabilitação do Norte, 2 meses após o acidente. Foram tempos difíceis. Estávamos no início da pandemia e nos meses seguintes eu fiquei isolado e sem visitas. Neste contexto aprendi a aproveitar todos os meus tempos livres para ir aprimorando os meus processos de visualização e de autocura. Por exemplo, imaginando uma luz branca a percorrer o meu corpo e a libertar-me das minhas limitações físicas. Quando comecei a ter mais controle das minhas mãos, comecei também a pôr em prática os meus conhecimentos de Reiki. E o auto-Reiki passou também a ser uma ferramenta minha de autocura. Em maio de 2020, portanto 4 meses após o acidente, fui enviado de regresso a casa. Felizmente, ainda antes deste regresso consegui assegurar que a Isabel, a fisioterapeuta que eu conhecera antes no hospital, aceitasse seguir-me agora em casa. Eu tinha plena consciência de que havia muito trabalho para fazer, mas estávamos em plena pandemia e não havia ginásios ou clínicas de fisioterapia para aceitar doentes. Comecei então a fazer em casa 3 sessões semanais de fisioterapia neurológica com a Isabel. A Ana suspendeu, entretanto, a sua atividade profissional e nas restantes partes dos meus dias, para além de reproduzir muitas das tarefas técnicas propostas pela Isabel,
dedicava-se também a aplicar outro tipo de estimulação mais tátil que aprendéramos anos antes, graças à experiência com o Gabriel. Afinal, os princípios eram os mesmos que havíamos aplicado antes com o Gabriel. Um programa diário, com foco na intensidade, na frequência e na duração. Ao longo do tempo fui introduzindo em paralelo outras técnicas e outras metodologias de adaptação física, mas essas explicá-las-ei mais tarde em próximos vídeos. Em simultâneo, e não menos importante, fui desenvolvendo o hábito de diariamente fazer uma ou mais sessões de meditação, sempre com foco na minha autocura. Inicialmente era tudo muito intuitivo, mas quando comecei a aprofundar mais os meus conhecimentos, comecei a aprimorar mais a minha técnica e sentia-me quase como se fosse um cirurgião que mentalmente manipulava as minhas zonas lesadas. E claro, à medida que ia praticando e aprofundando conhecimentos com temáticas relacionadas com os poderes da nossa mente, por exemplo, quando fiz formação em hipnoterapia, tudo foi cada vez mais fazendo sentido. Era e sempre foi uma verdadeira aprendizagem. Fisicamente e mentalmente, o meu foco tem sempre estado desde o início na minha recuperação. E por isso trabalho de manhã, à tarde e muitas vezes à noite. E não há fins de semana ou feriados, pois esta minha condição não tem nem feriados nem fins de semana. Todos os dias está presente. Ao longo do tempo, muitas foram sendo as minhas conquistas. Ainda nos primeiros meses após ter tido o acidente, gradualmente fui recuperando a capacidade de cuidar de mim sem a ajuda dos outros, quer na alimentação, quer na higiene pessoal. E muitas destas pequenas conquistas, que podem parecer menores, para mim eram enormes. Pelo menos era isso que eu sentia. Quem perdeu tudo, depois valoriza o pouco que tenha. Assim, o dia em que consegui voltar a virar-me na cama, durante a noite foi maravilhoso. Ou então o facto de poder voltar a sentir a água do chuveiro a cair-me em cima da cabeça, quando consegui voltar a tomar banho em pé, também foi maravilhoso. Ou então recordo-me de quando mais tarde consegui voltar a lavar as mãos, a lavar a cara com as minhas mãos, porque até bastante tarde tinha limitação em abrir, principalmente a mão direita. Foi outra grande conquista. Em suma, muitas foram as conquistas, mas algumas tiveram outro poder, como o facto marcante que foi para mim conseguir voltar a ter a capacidade de urinar voluntariamente. Ou seja, a minha bexiga neurogénica, supostamente para o resto da vida, milagrosamente normalizou-se, ao contrário das expectativas que os médicos tinham. É claro que também aqui eu não tenho dúvidas de que o trabalho mental e o auto-reiki foram, sem dúvida, a chave. Em termos de mobilidade, as conquistas têm vindo a ser graduais. Aos 5 meses após o acidente, deixei a cadeira de rodas e comecei, na altura, a dar alguns passos, mas ainda com ajuda e apoio de andarilho ou de canadianas. E desde essa altura tenho vindo a travar uma imensa luta para recuperar uma marcha mais autónoma. E trabalho nisso diariamente, cada vez melhor. Outra grande conquista na minha autonomia foi poder voltar a conduzir. O processo envolveu testes para avaliar a destreza dos meus membros inferiores e superiores e ano e meio após o acidente eu
voltei a conduzir um veículo cuja única adaptação que era exigida era que tivesse mudanças automáticas. Tudo o resto era um veículo normal. Era e é. Eu sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas o caminho faz-se caminhando. E sinto-me feliz por finalmente ter tomado a decisão de partilhar esta minha história contigo. Toda esta jornada tem sido uma grande aprendizagem para mim, de tal forma que eu próprio comecei a ajudar outros a superar as suas limitações e até me tornei terapeuta. Quero, pois, terminar este vídeo com uma mensagem de esperança. Se estiveres a enfrentar neste momento desafios difíceis, lembra-te sempre que a nossa mente é incrivelmente poderosa. Por isso, nunca desistas de acreditar em ti mesmo e nas infinitas possibilidades que a vida te pode proporcionar. Tu é que decides. E se esta história de alguma forma te inspira, por favor, subscreve o canal, deixa um like e partilha com outros que possam precisar de esperança. Vou utilizar este canal para continuar a partilhar mais detalhes da minha jornada de superação, assim como outras histórias inspiradoras que for tomando conhecimento. Muito obrigado por te juntares a mim nesta jornada e por ouvires a minha história. Até ao próximo vídeo. Muito grato.